Em dezembro, a Vale fechou um acordo de 17 bilhões de reais com o governo federal para renovar concessões de ferrovias. E para tratar desse e outros assuntos, como o lançamento do Plano Nacional de Ferrovias e também os leilões de rodovias em 2025, eu e o diretor de jornalismo em Brasília, Daniel Rittner, conversamos agora com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ótimo dia, ministro. Muito obrigado, um prazer falar com vocês. Bom dia, Rittner. Seja bem-vindo ao Abertura de Mercado, com essa entrevista super precisa e, claro, bem-vinda neste comecinho de ano, já que o caminho neste 2025 vai ser recheado de novidades para esse setor. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. Pode começar essa entrevista, você que está presencialmente aí ao lado do ministro, por favor, fique à vontade, ô Rittner, para tocar estes principais assuntos, dentre eles um dos especiais da Vale. Vamos lá, Gabriel. Você já deu a deixa ali no fim do ano, nos últimos dias do ano, última semana de 2024, o governo anunciou finalmente a conclusão de um entendimento com a Vale, que detém concessões de ferrovias, a Estrada de Ferro Carajás e a Estrada de Ferro Vitória-Minas. Essas concessões foram renovadas ainda pelo governo anterior, no governo Jair Bolsonaro, e o ministro se dedicou desde o início da gestão aqui a uma repactuação dos termos e um pagamento adicional. Isso queria que o senhor explicasse exatamente. É um acordo de 17 bilhões, tem dinheiro novo, esse dinheiro vai ser depositado para o Tesouro Nacional, esse dinheiro vai ser convertido em obras. Queria que o senhor explicasse o que vai acontecer exatamente. Tem sim dinheiro novo, 4 bilhões inclusive já foram pagos no final do ano passado, nos últimos dias do ano passado. Tem mais 7 bilhões acordados que serão pagos depois que o TCU reconhecer todo o trabalho que foi feito. Isso já está em andamento, já está acordado com a Vale, mas depois do acordo isso precisa ser reconhecido pelo TCU. E também tem 6 bilhões de uma obra muito importante que faz parte do nosso Plano Nacional para o Desenvolvimento Ferroviário, que é a Estrada de Ferro 118, no estado do Espírito Santo. Que será tocada pela Vale, estava no contrato, mas era um compromisso que dependia de outras condições e agora ele foi incorporado como compromisso de realização de obra. Então é uma obra de 6 bilhões de reais. O acordo no total, então, é um acordo de 17 bilhões de reais. E esse acordo ele é proveniente da revisão dos contratos que foram feitos a partir das renovações antecipadas desses próprios contratos. Nós identificamos que estava muito aquém do valor dos ativos públicos federais. E isso foi construído em entendimento com as empresas para evitar qualquer quebra de contrato, mas todas as empresas que fizeram renovação antecipada recolheram recursos adicionais ao Tesouro. A Rumo, o valor de aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de reais, a MRS, 2 bilhões e 600, os dois aí dá 4 bilhões e 200, mais esses 11 bilhões de reais da Vale, 4 já pagos, né? E mais essa obra adicional lá da Estrada de Ferro 118, que vai ser a primeira parte do anel ferroviário do Sudeste, que vai ligar a malha de Vitória-Minas, que chega ao Espírito Santo, até a malha da MRS no Rio de Janeiro, e ligar portos do sul do estado do Espírito Santo e do norte do Rio de Janeiro a malha ferroviária nacional, o que é muito importante, como, por exemplo, o Porto de Açu, que é um porto de grande porte e que não tem conexão ferroviária. E aí essa obra, né, o Ferroviário do Sudeste, ligando o Espírito Santo ao Rio de Janeiro, ela vai ser uma obra tocada pela Vale ou a Vale paga esses recursos e aí a União toca essa obra? Como que é feito? Parte dessa obra dentro do Espírito Santo será tocada pela Vale agora. O restante, para conectar a Vitória-Minas até a MRS no Rio de Janeiro, fazer o anel todo, será concedida à iniciativa privada e nós faremos um leilão. Esse projeto já está na finalização do seu estudo de viabilidade econômica e financeira e a gente aí o colocará no nosso pipeline de projetos do Plano Nacional de Desenvolvimento Ferroviário. Então, aproveitando, falando sobre esse Plano Nacional de Ferrovias, queria saber quando que ele pode ser lançado, se é alguma coisa que já está no radar do governo para ser lançado no curtíssimo prazo, e que projetos que o senhor imagina que podem estar ali.
vai ter uma previsão de recursos? Por exemplo, a gente tem ali a Ferrogrão, que é um projeto que há anos se discute, mas a gente não consegue fazer um leilão. Tem outros projetos também. Como que vai ser? O que vai ser o Plano Nacional de Ferrovias e quando ele pode ser lançado? Serão os projetos que nós temos estruturados com o anúncio do seu próprio pipeline para fazer os leilões de concessão. A exemplo do que a gente já faz em ferrovias. Esses que você citou estão, sim, elencados no plano. O primeiro deles é a Ferrovia Leste-Oeste. É o corredor Fico-Fiol, que nós estamos chamando de Ferrovia Leste-Oeste, que vai ligar o sul da Bahia até o coração da produção de soja no Mato Grosso. Isso é uma ferrovia fundamental, porque ela, junto com a Norte-Sul, dividirá o Brasil em 4 quadrantes. Isso garantirá uma malha estruturante para outras malhas se conectarem a esses 4 quadrantes, baseado na proximidade. Então, essa ferrovia ela já tem um trecho concedido a uma empresa privada, a BAMI, que é a FIOL 1. A FIOL 2 ela está em obra pelo governo federal. Nós vamos conceder a FIOL 3. A FICO 1 está em obra, sendo feita por investimento cruzado da Vale, de Mara Rosa, em Goiás, até Água Boa, no Mato Grosso. E nós vamos também incluir no novo leilão a FICO 2, que é de Água Boa até Lucas do Rio Verde. Essa é uma das obras... Esse projeto vai ser concedido como um bloco único, vai ser o corredor todo. O primeiro já foi concedido, o segundo é obra pública, vai entrar como investimento, então ele facilita a atratividade do projeto. A FICO 1 também já está em obra, ou seja, já tem o seu financiamento garantido. Então tem 2 trechos importantes que estão em obras avançadas. Isso facilita bastante a concessão do restante. Então, essa ferrovia ela é muito importante para o desenvolvimento ferroviário nacional. A outra é o Anel Ferroviário do Sudeste, para garantir uma conexão de Vitória, Minas e a malha da MRS, porque isso vai conectar vários portos à nossa malha ferroviária nacional, o que é muito importante, porque a gente precisa ter competição entre portos. Os portos eles precisam se especializar, exportar cada vez mais valor agregado quando estiverem no Sudeste. A gente precisa ter alternativas de saída pelo Nordeste. Além disso, nós vamos incluir a conexão da Transnordestina com a Norte-Sul, ligando Eliseu Martins, no Piauí, até Estreito, no Maranhão. Isso vai garantir que a Norte-Sul possa levar carga para portos do Nordeste e também trazer carga para a Norte-Sul, por exemplo, importar adubo, não somente pelos portos do Maranhão ou do Pará, mas também pelos portos do Ceará, de Pernambuco no futuro. Então, deixa eu aprofundar, porque o senhor está dando uma novidade aqui. A gente vai ter Anel Ferroviário do Sudeste, esse corredor leste-oeste, que é a FICO, atualmente a FIOL, a Ferrogrão, e essa conexão da Transnordestina com a Norte-Sul. E ainda tem mais pelo menos 4 projetos. Ainda tem mais um, que é um outro projeto muito importante, que é a ligação de Açailândia, no Pará, até Barcarena. Que é a extensão norte da Ferrovia Norte-Sul, até os portos exatamente, do Pará, né? Porque quando a Ferrovia Norte-Sul chega a Açailândia, ela obrigatoriamente tem que pegar Carajás para ir até o porto de Itaqui. Qual o problema disso? É que Carajás já é uma ferrovia com alto uso. A Vale, que é a concessionária da ferrovia, né? Ela já usa com mais de 95% a capacidade da ferrovia. Então, durante muitas horas do dia, tem dificuldade de colocar grão, de colocar adubo naquela malha para conectar a Norte-Sul. Então, a Norte-Sul já funciona, mas ela funcionaria muito melhor se a gente tivesse uma outra conexão, ligando direto a um outro porto, como essa de Açailândia até Barcarena, que não dependesse do tráfego que a Vale produz exportando minério de ferro. Isso é muito importante também, essa é uma obra também fundamental. E para quando o senhor acha que dá para ter esse plano concretizado? O plano já está pronto, né? A gente está com todos esses projetos em estruturação. O que o lançamento do Plano Nacional para o Desenvolvimento Ferroviário vai apresentar à sociedade brasileira é a distribuição desses projetos num pipeline que todo mundo possa saber qual semestre será feito o leilão, o que virá primeiro. Por exemplo, a Ferrogrão, ela também está no nosso pipeline de projetos, mas qual o problema dela? É que ela ainda tem questões jurídicas a serem resolvidas, o projeto ainda está no Supremo Tribunal Federal para garantir a sua constitucionalidade. Então,
Outros não têm esse problema. Nos outros, a gente vai estruturá-los no tempo. Sai no primeiro trimestre ainda? Ontem eu tive uma conversa com o presidente Lula apresentando isso. Vou ter mais uma conversa com a Casa Civil e com a Fazenda, ultimando esses entendimentos para a gente fazer a consolidação do plano, né, e depois o lançamento. Nós esperamos fazer o lançamento em fevereiro ainda. Antes do final do primeiro trimestre. Pelo que o senhor fala, a gente fica com a impressão de que 2025 pode ser um ano aí importante para ferrovias. Mas o Ministério conseguiu fazer alguns leilões importantes de rodovias no ano passado. Queria que o senhor apresentasse o que tem de projeto para 2025 para leilão que realmente possa acontecer. Que o senhor fizesse um balanço desse 2024 no setor de ferrovias e o que tem realmente para acontecer em 2025. Rodovias, nós estamos fazendo assim, um volume recorde de leilões, né? Nos 2 primeiros anos do presidente Lula, nós fizemos 9 leilões. O governo anterior fez 6 leilões em 4 anos, ou seja, nós fizemos 50% a mais na metade do tempo. Isso é um resultado muito auspicioso. Mas, além disso, nós temos muitos outros projetos para o ano de 25 e 26. Esse ano a gente está com meta de realizar 15 leilões. Então, nós vamos avançar bastante. Tanto leilões novos, quanto os leilões das otimizações contratuais de rodovias para resolver aqueles contratos de concessão do passado que estavam em desequilíbrio, que geravam um grande problema para o país. Porque como conceder coisa nova se você tem coisa concedida com obra parada, com dificuldade de equilíbrio financeiro nos contratos? Então, nós resolvemos essa agenda, criamos um entendimento com o TCU, fizemos acordos com as empresas e vamos começar a levar leilão esse ano. Já tem 4 leilões marcados, né? Tem o leilão da Eco 101 no Espírito Santo, o leilão da 163 no Mato Grosso do Sul, o leilão da BR-101 no Rio de Janeiro serão os 3 primeiros. Só esses 3 leilões vão levantar cerca de 25 bilhões de reais de novos investimentos nesses trechos. E aí a pergunta isso é muito importante. Tem interessados, tem investidores para tudo isso? Porque a gente se habituou muito no passado recente a ver leilões que não chegava ninguém, não aparecia ninguém, ou tinha um competidor, ou 2 competidores. Tem investidor interessado para tantos projetos? No ano passado, os nossos leilões tiveram um recorde de competição, né? Vários foram a viva voz, tivemos reduções de tarifa consideráveis, mesmo com limitadores para redução de tarifa, porque também não vale a pena reduzir tanto a tarifa que estresse o contrato, de maneira que depois a empresa não consiga entregar o que se propôs a fazer, mas nós tivemos redução de tarifa, tivemos vários leilões com 4 empresas competindo, o que foi muito bom. E nós abrimos um novo momento, né? O Brasil, ele constituiu novos fundos de investimento em infraestrutura, constituiu novas empresas concessionárias com recursos do mercado de capitais. Então, isso garantiu um novo momento para o país e a gente acredita que nós seguiremos tendo competição. Há um dificultador adicional no ano de 25, que é a subida da taxa de juros. Obviamente, projeto de infraestrutura de longo prazo, ele precisa levar em consideração o ambiente macroeconômico do país. Se a gente tem taxa de juro em crescimento, isso, obviamente, reduz a atratividade de qualquer projeto de infraestrutura. Mas entre os projetos de infraestrutura, os projetos de rodovia são os mais viáveis. É a carteira mais observada, é a maior carteira, né? Então, além do Brasil precisar, os projetos são atrativos. Então, a gente tem uma boa perspectiva. E nos projetos ferroviários, nós faremos aporte público, porque não dá para você licitar projeto para a construção de ferrovias sem a participação do Estado, porque ferrovia é investimento de longo prazo, ela compete com caminhão, né? Então, isso é uma conta mais apertada. Por isso, a gente vai utilizar parte desses recursos que nós conseguimos via renovações antecipadas, mais o orçamento que o próprio governo disponibiliza para garantir aporte público. E vencerá o leilão a empresa que exigiu o menor aporte público para deixar pronto aquele projeto proposto. Então, eu acho que o modelo está estruturado, nós vamos avançar aí com os projetos ferroviários, e no ambiente de rodovias a gente tem assim
uma ideia muito positiva de que o ano de 25 será o ano mais realizador do governo do presidente Lula. E uma última coisa, Daniel, que eu acho relevante colocar é que nós faremos uma grande oitiva no mercado, nós chamamos aqui de Market Sound internamente no Ministério dos Transportes, para verificar a viabilidade desses contratos, o que a gente pode fazer mais, observar o pipeline de leilões, dialogar com investidores, para que a gente construa isso a muitas mãos, para que tenhamos atratividade, rentabilidade e, com isso, possamos atrair investimentos privados para o avanço da infraestrutura nacional. Ministro, na realidade, a gente até já estourou o nosso tempo aqui, mas aproveitando a sua presença, pela qual agradecemos muito, queria só fazer uma última pergunta, se o senhor puder nos esclarecer. O governo enfrentou dificuldades, desconfiança do mercado com o anúncio do pacote de contenção de gastos, a inclusão do imposto de renda. Acabamos de vivenciar aí essa crise de imagem e de comunicação sobre o PIX. O que está precisando ser arrumado para as tensões baixarem e se recuperar mais a confiança da sociedade do mercado? Olha, eu acho que o governo precisa fazer um esforço no sentido de garantir ao mercado que cumprirá todas as metas fiscais estabelecidas pelo arcabouço. Cumpriu esse ano. Isso é uma notícia que não está na imprensa, porque teve tanto ruído e tanto problema que não se apresenta que o governo cumpriu o arcabouço fiscal no primeiro ano, cumpriu nesse segundo ano. O déficit esse ano, Daniel, foi de 12 bilhões, excetuado o Rio Grande do Sul, que foi um déficit atípico. Investimentos que ampliaram o déficit de maneira atípica, reconhecido pelo Congresso Nacional. O Estado ficou abaixo d'água. Esse Ministério mesmo recebeu alguns recursos adicionais para recuperar a infraestrutura. Então, eu acho que o governo precisa perseverar nessa direção e precisa garantir esforços fiscais que permitam que a gente não precise usar com toda a força a política monetária no sentido de subir juros para reduzir a liquidez da economia. Eu acho que a gente precisa fazer um esforço conjunto. O governo fazer um esforço fiscal, mesmo que eventualmente precise fazer um esforço adicional ainda, mas cumprir as metas do arcabouço fiscal para que a gente tenha uma trajetória da dívida no futuro que garanta segurança para todos os agentes econômicos. Eu acho que é isso que precisa fazer. Agora, por outro lado, o Brasil vem com indicadores na economia real excelente. O problema é o olhar para frente, que o mercado é obrigado a fazer. Então, a gente precisa dialogar com relação a essas duas questões, porque nesses 2 anos nós crescemos mais do que 6% o PIB, estamos com recorde de geração de emprego, balança comercial também batendo recorde, e a gente precisa sinalizar que com o crescimento da economia e com o cumprimento das regras fiscais estabelecidas, e que se precisar de esforços adicionais o governo fará, para que a nossa dívida tenha uma trajetória que garanta segurança aos agentes econômicos. É isso que eu acho. E acho que precisa fortalecer o diálogo, a interlocução de todos esses agentes para que o governo tenha mais tranquilidade. Ministro, a gente até já estourou aqui o nosso tempo, mas valeu a pena porque o senhor sempre traz informações importantes, papo reto aqui. Super obrigado pela sua atenção, como sempre, com o CNN Money e com a CNN Brasil. Muito obrigado, desejo um bom trabalho nesse ano de 25 para o senhor. Eu que agradeço também a oportunidade de apresentar aqui o trabalho do Ministério dos Transportes, o que é muito importante para o sucesso dessa carteira de projetos. Gabriel, eu volto com você. Deixa o meu pedido de desculpas, por favor, com a Muriel, que eu invadi um pouquinho o jornal dela. Mas pede esse perdão, valeu a pena aqui com você. Isso, valeu muito a pena, Daniel. Muito obrigado pela entrevista e também agradeço ao ministro Renan Filho pela disponibilidade de conversar conosco.